Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo aí sobre vários temas, né? Temas aí de importância aí, né, para a luta dos trabalhadores e, né, para a sociedade como um todo. E obviamente, né, a gente tem que sempre tratar, né, e lembrar sobre a questão, né, da Palestina, né, o massacre que Israel está cometendo sobre a Palestina. E para continuar aí a nossa série aí de entrevistas, lives que nós estamos fazendo sobre essa questão, né? Obviamente que eu tinha que convidar a Soraya, né, para poder tratar, né, sobre esse tema. Então, Soraya, para aqueles que ainda não te conhecem, por favor, fale um pouquinho aí de você. Bom dia, obrigada, Guilherme, mesa de debates, pelo convite, pela oportunidade. Eu sou Soraya Misler, sou jornalista palestino-brasileira, sou mestre e doutora em estudos árabes pela USP, sou autora do livro Al-Nakba, um estudo sobre a catástrofe palestina, publicado pela editora Sanderman. Coordeno a Frente de Defesa do Povo Palestino aqui em São Paulo, sou diretora cultural do Instituto da Cultura Árabe, também sou militante do PSTU e da Liga Internacional dos Trabalhadores, e sou filha de um refugiado palestino de 48, da Nakba, da pedra fundamental da Nakba, catástrofe palestina de 48, e eu posso falar um pouco mais sobre isso depois. Obrigada. Maravilha. Soraya, dando aqui, né, prosseguimento, início na entrevista, né? Você falou aí de Nakba, né? É correto afirmar que hoje a Palestina está vivendo uma nova Nakba? É uma continuidade da Nakba, é uma nova fase da Nakba. Sim, é correto afirmar que há uma nova fase da Nakba, né? Só para esclarecer, informar aqui o pessoal, né? A Nakba, como eu disse, é uma palavra árabe que significa catástrofe, cuja pedra fundamental é a formação do Estado racista e colonial de Israel em 15 de maio de 1948, mediante limpeza étnica planejada. Israel foi formado sobre os corpos palestinos dos escombros das aldeias. Em 48, a partir de um processo planejado, um projeto colonial sionista de colonização por povoamento, que é você expulsar a população nativa das suas terras e via ondas de imigração de uma população estrangeira, no caso de judeus europeus, para dentro daquelas terras, você mudar a demografia, e isso é uma colonização por povoamento. O processo que acontece de Palestina, que já dura mais de 100 anos, sempre em aliança com o imperialismo do momento, resulta nessa pedra fundamental da Nakba, que é o Estado de Israel, quando foram expulsos, em 6 meses, 800 mil palestinos das suas terras, incluindo meu pai aos 13 anos de idade, meus avós, meus tios, e foram destruídas cerca de 530 aldeias, inclusive a aldeia da minha família. Israel, então, se cria em 78% do território histórico da Palestina naquele momento, inclusive contando com genocídios em dezenas de aldeias, como terror psicológico para a limpeza étnica, para expulsar as pessoas das aldeias em que elas viviam. Então, depois Israel avança em 67 para 22% do território histórico da Palestina, que é o que a gente ouve falar, Gaza, Cisjordânia e Cidade Velha de Jerusalém, a parte oriental, né, de Jerusalém. E esse processo de colonização, expansão colonial, nunca parou. Então, nós estamos vivendo hoje, no último 9º mês, uma nova fase da Nakba, em que Israel, diante dos bilhões de dólares do imperialismo do momento, no caso, o imperialismo dos Estados Unidos, suas armas, também armas das potências europeias, uma cumplicidade internacional que é histórica, se sentiu avalizado para buscar a sua solução final de extermínio do povo palestino. Então, o que nós estamos vivendo é uma nova fase da Nakba,
em que Israel busca a solução final no seu projeto de extermínio do povo palestino. Seu microfone. Sim, certo. E olhando hoje, Soraya, qual que é o estágio aí, né, desse massacre que Israel está cometendo com a Palestina, né? Como que você vê a situação política aí de Gaza, da Palestina hoje? Olha, tem-se uma situação muito dramática. Então, saiu uma pesquisa da The Lancet, de pesquisadores aí, dizendo, inclusive, que pode-se falar em pelo menos 186 mil mortos, direta ou indiretamente, em Gaza, em função desse genocídio. Os números oficiais apontam entre desaparecidos e confirmados, mortos confirmados, algo como uns 50 mil, e números subestimados, porque tem milhares de desaparecidos sob os escombros. Gaza está 90% destruída, algo como 90 mil feridos, então não dá para ter uma dimensão do que está acontecendo, porque as pessoas também estão morrendo de doenças, epidemias, doenças infecciosas, fome, sede, porque tudo está negado para Gaza, inclusive a entrada de ajuda humanitária. Então, é uma situação muito dramática. Gaza, para o pessoal saber o que é Gaza, Gaza é mais ou menos o tamanho de Belo Horizonte, e tem mais ou menos a população de Belo Horizonte, inclusive. E estava já sob cerco criminoso israelense há 17 anos. São algo como 2,3 milhões de habitantes, e a metade tem até 18 anos, já tinha vivido 4 bombardeios massivos antes desse genocídio, que é uma coletânea de massacres que não param, né? Todo dia um massacre, e além dos bombardeios a conta-gotas, ou que a gente chama, que é bombardeio por algumas horas ou um dia inteiro, que era muito comum nesse cerco criminoso em Gaza. Para se ter uma ideia, em 2015, a ONU afirmou que Gaza se tornaria inabitável em 5 anos. Já havia uma crise humanitária dramática em função desse bloqueio criminoso e dos bombardeios, em que nada entra ou sai sem que Israel permita. Então, o sufocamento. A maioria da população de Gaza já é originária das áreas ocupadas em 48, portanto, refugiados e descendentes da Nakba de 48. E, inclusive, se afirma que essa solução final visa também a questão dos refugiados, justamente porque Gaza simboliza também o direito de retorno, por ter uma maioria da população que já é refugiada de 48, que poderia estar nas suas aldeias, e não está porque, assim como todos os refugiados palestinos e deslocados internamente, e eles são 6 milhões em campos de refugiados nos países árabes, milhares na diáspora, metade da população fora das suas terras, não tem o direito legítimo de retorno garantido, porque Israel é um Estado fora da lei e não garante nenhum direito, não respeita nada, não existe qualquer direito humano fundamental para os palestinos, é uma demonização constante. Então, a situação em Gaza é muito dramática. Serviço de água, saneamento totalmente destruído, as pessoas morrendo também de fome, de desnutrição. 1 milhão de palestinos em Gaza podem morrer de fome, para você ter uma ideia, isso é metade da população. Os bombardeios não cessam. A gente tem uma situação de que, outro dia eu ouvi uma pessoa dizer que Israel jogou 281 mil toneladas de bombas em Gaza. Se nós formos pegar só em toneladas, proporcionalmente, isso é 18 vezes o que foi jogado em toneladas em Hiroshima e Nagasaki. Não são bombas nucleares, mas em termos de toneladas eu estou falando. E a contaminação é absurda. Nós temos, somente nos primeiros 60 dias, as bombas israelenses liberaram 60 vezes mais emissões de carbono do que 20 países em um ano. Então, tudo isso vai gerando mais doenças. É um genocídio que pode
que mata direta e indiretamente e vai continuar matando, mesmo que o cessar-fogo seja hoje. Isto é Gaza. Ao mesmo tempo, nós temos na Cisjordânia um processo de limpeza étnica que já vinha avançado na expansão colonial agressiva, muito, muito avançado. Já são algo como 600 palestinos mortos, todo dia Israel mata um, desde o início de outubro. São mais de algo como 9 mil feridos. Tem campos de refugiados que Israel tem destruído direto, tem pogroms de colonos sionistas, assassinos, que invadem as aldeias, botam fogo nas casas, nos veículos e matam as pessoas. Isso já estava acontecendo no início de 2023, não é de agora. Só avançou, intensificou e acelerou, com Israel se sentindo avalizado para isso. E na Cisjordânia, no meio desse processo, Israel anunciando 6 mil novas unidades de colonatos, já tem 700 mil colonos em terras palestinas, né, roubando e anexando cada vez mais terras. E anunciou também a legalização de 3 postos coloniais nos entornos desses assentamentos. É a maior anexação de terras dos últimos 30 anos na Cisjordânia, uma situação gravíssima que está se vivendo na Cisjordânia, em que há um agravante que é a autoridade palestina, que foi formada a partir dos acordos de Oslo, ter a cooperação de segurança com Israel e funcionar como gerente da ocupação. Então, isto também tem reprimido a resistência que segue viva e ativa tanto na Cisjordânia quanto em Gaza. A resistência palestina nunca cessou. É uma resistência heróica e histórica, e que para os palestinos, resistência não é uma escolha, é existência, sob constante ameaça de apagamento do mapa. E ela se dá em todos os aspectos da sua vida, em todos os aspectos da vida palestina. Então, tem as brigadas armadas que voltaram, tanto dentro da Cisjordânia e agora em Gaza, claro, porque as pessoas precisam se defender. Tem outras formas de resistência, como as pessoas não saírem da sua terra, ou as pessoas não pararem de contar a memória ou denunciar os crimes de Israel. A gente vê os jornalistas em Gaza, heróicos jornalistas em Gaza, foram 158 que perderam a vida, e continuam a noticiar para o mundo e denunciar os crimes, o seu próprio genocídio. Então, nós temos várias formas de resistência. Temos resistência através da poesia, através de manter viva a sua cultura, através de continuar a tentar levar uma vida, apesar do crime contra a humanidade, e isso segue vivo. Então, a situação hoje é muito dramática. Eu diria que é a situação mais limite que o povo palestino vive desde 48, mas 48 e 67, mas eu tenho visto os palestinos dizerem o seguinte: nós não vamos ser apagados do mapa, e eu repito, nós não vamos ser apagados do mapa. Infelizmente, o sacrifício do povo palestino é imenso, e nós precisamos de ações concretas e efetivas para parar esse genocídio, para impor uma derrota a Israel. Certo. E, Soraya, né, o discurso, né, que a gente vê, né, na grande imprensa, né, e acho que vai da grande imprensa à extrema direita, né, de que isso não se trataria de um massacre, né, mas sim de uma guerra contra o Hamas, o grupo Hamas. Como que você enxerga esse discurso? Na verdade, isto não é verdade, isto não é fato, isso é para trazer uma desinformação e uma justificativa para o genocídio. Então, se apresenta como se fosse uma guerra circunstancial, pontual, entre dois lados, dois extremos. Isto não é verdade. Até pelo direito internacional e resoluções da ONU, o povo palestino tem o direito de resistir. Tem várias resoluções da ONU que falam do direito de existência dos povos que vivem subjugados e sob colonização, inclusive via luta armada. Isso está expresso no direito internacional e nas resoluções da ONU. E, na verdade, como eu disse,
o que a gente tem é uma nova fase da Nakba. Então, são 76 anos. É um genocídio como uma nova fase da Nakba na busca da solução final. Não é uma guerra Hamas-Israel. É uma guerra permanente e unilateral de Israel, se quiser chamar de guerra, contra todo o povo palestino. Mas, na verdade, se trata de um genocídio. Inclusive, de acordo com a Convenção, né, que fala da prevenção e combate ao genocídio, que diz que genocídio é a busca por eliminar uma determinada etnia, um determinado grupo, está lá expresso. Isso se apresenta cabalmente, totalmente, em relação ao que acontece, né, e o que Israel está cometendo com o povo palestino. E nós estamos falando de um colonizador e um povo que colonizado, que vive sob colonização. Um ocupante, que é Israel, e um povo que vive sob ocupação criminosa. Nós estamos falando de um regime, que é o regime sionista, que promove um apartheid contra o povo palestino, como é reconhecido pela Anistia Internacional, Human Rights Watch, Organização Israelense de Direitos Humanos B'Tselem, comitês, conselhos da ONU, há alguns anos, inclusive, e os palestinos vêm denunciando há bastante tempo. Nós estamos falando de uma das maiores injustiças da era contemporânea e um Estado, né, que é um Estado criminoso. Né? O crime contra a humanidade é parte da sua natureza colonial, como um Estado colonial, como uma colonização. Colonização por povoamento, como foi feito aqui com os indígenas e nas Américas, de extermínio dos indígenas, né, para trazer uma outra população europeia. Isso foi feito na Palestina. Então, não é uma guerra circunstancial e pontual, Hamas-Israel, e isso é a justificativa, a tentativa de justificativa para o genocídio do povo palestino, demonizar todo o povo palestino, desumanizar, para seguir com os bombardeios. Certo. E falando sobre Hamas, né? Como que você avalia o grupo? O Hamas é um partido político palestino que resiste, e resiste a uma ocupação criminosa. Existe muita desinformação sobre os próprios grupos da resistência palestina. A primeira desinformação é que, sim, o Hamas é o maior partido da resistência palestina, mas há outros. Tanto é que a ação de 7 de outubro foi uma ação coordenada da resistência, que visava estações militares israelenses e para pegar prisioneiros para trocar pelos presos políticos palestinos, que no início de outubro eram 5.200, incluindo mulheres e crianças. E agora já dobrou esse número, torturas inomináveis. Então, o objetivo era esse. E Israel utilizou, naquele momento, que ficou conhecido como doutrina Hannibal, como já está confirmado e revelado, inclusive por jornal israelense, o jornal liberal sionista Haaretz, de centro, relatou isso, que ele utilizou a doutrina Hannibal, que ele construiu no Líbano, que é o seguinte: não deixe fazer reféns, se precisar, mate os nossos. Israel utilizou isso, está comprovado isso. E serviu-se disso para propaganda, para o genocídio. Né? Então, o Hamas e esses grupos de resistência, esses grupos todos, o Hamas, o maior deles, e outros grupos compõem a resistência palestina hoje. O Hamas é um partido político, foi fundado em 87, em meio à primeira intifada, um levante popular palestino, ficou conhecido como a Intifada das Pedras contra os Tanques. Na sua carta de fundação, ele defendia um Estado Islâmico. Isso foi abandonado, inclusive, mais recentemente. Que não tinha a ver com o que sempre foi a Palestina histórica, que tinha uma diversidade, apesar da maioria muçulmana. E depois o Hamas abandona isso em 2006. O Hamas participa das eleições legislativas e ganha as eleições democraticamente num voto de castigo contra a autoridade palestina, né, que já vinha governando desde
os acordos de Oslo, os acordos de paz de Oslo assinados entre a Organização para a Libertação da Palestina e Israel, intermediados pelos Estados Unidos, e que nunca trouxeram um único dia de paz para os palestinos, pelo contrário, criaram a autoridade palestina, porém sem nenhuma autonomia, com dependência econômica integral e cooperação de segurança com Israel. Ficou mais fácil para Israel seguir com a sua expansão colonial, tendo agora um capataz, um gerente da ocupação, que foi o que Israel criou em Oslo. Então, em 2006, o Hamas ganha as eleições legislativas num voto, democraticamente, num voto de castigo à autoridade palestina. Aqueles que dizem que querem levar a democracia e direitos humanos para o mundo, Estados Unidos, europeus, a Europa e Israel, a Estados Unidos e Israel principalmente, não aceitaram a eleição democrática e começou um conflito lá dentro e o Hamas se estabeleceu em Gaza, mas tinha ganho as eleições. Então, governo legítimo, e aí Israel decidiu impor esse cerco criminoso que eu comecei falando em Gaza. O Hamas fez de tudo para sentar-se à mesa de negociações, tudo que você pode imaginar. Flexibilizou, tentou interlocução com as relações exteriores, e em 2017 o Hamas escreve um novo documento. Como eu disse, o Hamas abandona essa carta de que queria um Estado Islâmico e fala até em aceitar como princípio a liberação das áreas ocupadas em 67, sem nunca reconhecer Israel. E nunca foi reconhecido, pelo contrário, sempre foi criminalizado, porque entra-se naquela ideologia muito construída por Israel para demonizar o povo palestino. O Hamas é um partido político de orientação islâmica. Você pode concordar ou não com o programa político do Hamas, né? Mas você não pode afirmar que o Hamas é um grupo terrorista e não é parte da resistência. Acho que, resumindo um pouco, o Hamas é isso, né? É isso. O Hamas tem algumas questões que são mais conservadoras, que a gente não concorda, mas o Hamas é o governo em Gaza, é um partido político e um partido político que está na resistência. E no campo no âmbito da resistência, nós apoiamos incondicionalmente a resistência palestina, no caso, a resistência legítima do Hamas. Certo. E, Soraya, fala um pouco aí do Brasil e Palestina, né? Como que, até o presente momento, você avalia a postura do governo Lula, né, em relação a esse caso da Palestina, né? Que falou que era genocídio, mas continua aí mantendo relação com Israel. Olha, é muito importante que Lula tenha reconhecido o genocídio. Então, em fevereiro, quando ele fez aquela fala lá na Etiópia, foi bastante contestado, ele reconheceu o genocídio, e fez uma fala potente que, inclusive, permitiu que o debate chegasse a círculos que nossas vozes não conseguem chegar muitas vezes. Então, isso foi importante. As pessoas começaram a pautar a questão de que era genocídio em outros, na sociedade, né? O problema é o seguinte, o problema é que o Brasil, nos últimos 15 ou 16 anos, se tornou o quinto maior importador de tecnologia militar israelense. Tem o Tratado de Livre Comércio, Mercosul-Israel, que o Brasil assina em 2010. Então, ainda durante o segundo governo Lula, o Brasil começa a caminhar nesse sentido, né? E faz tempo que a gente está falando sobre isso, pedindo um embargo militar, pedindo o fim desses acordos criminosos, dessa cumplicidade, uma cumplicidade que, no caso do Brasil, remete lá à Assembleia Geral das Nações Unidas
de 29 de novembro de 1947, quando foi presidida pelo diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, e recomenda a partilha da Palestina em um Estado judeu e um Estado árabe, e Jerusalém sob administração internacional, delegando para um projeto colonial metade daquelas terras, inclusive com o voto do Brasil. Então, essa cumplicidade do Brasil não é de hoje, e o Brasil, então, se tornou, nesses últimos anos, o quinto maior importador de tecnologia militar israelense. A gente teve, nesse ínterim, aí, o governo de extrema-direita genocida do Bolsonaro, que era o sionismo explícito na cadeira do Planalto, inclusive com a propaganda ideológica das bandeiras de Israel e tudo mais. E como eu disse, faz tempo que nós estamos denunciando e exigindo o fim dessa cumplicidade, e exigindo boicote, desinvestimento de sanções a Israel. Os governos estaduais, na mesma toada, então a gente tem nas armas que são testadas sobre as cobaias humanas, que Israel converte os palestinos todos os dias, vendidas para o Brasil e para os governos estaduais e colocadas nas mãos das polícias para promover o genocídio pobre negro, o extermínio indígena. Nós estamos denunciando isso faz tempo. E, então, isto nunca mudou, né? Então, a questão simbólica e retórica, ela pode ter uma importância, mas ela não é o que salva vidas. O que salva a vida é o concreto, o efetivo. E o concreto é romper, é embargo militar, é boicote, é ouvir o chamado do povo palestino por... Oi, acho que tinha caído, voltou. Ouvir o chamado do povo palestino por boicote, desinvestimento de sanções a Israel, é embargo militar, e a gente tem, depois da fala de Lula, a gente teve o anúncio da Força Aérea Brasileira de que teria assinado um contrato com a Israel Aerospace Industries, de que pode chegar a 86 milhões de reais em 5 anos, para suprimento de peças e manutenção de 2 drones israelenses comprados ainda em 2009. Então, em vez de você romper com isso, que já havia, você faz um contrato para manutenção e peças desses 2 drones, e nós denunciamos, no meio de um genocídio. Depois o Exército Brasileiro anunciar como vencedora da licitação a Elbit Systems, uma empresa militar. Essas empresas são militares diretamente implicadas no genocídio, com seus tanques, os seus drones, as suas armas, a sua vigilância para o genocídio, para a limpeza étnica. E o Exército anuncia que ganha a licitação para a compra de 36 blindados obuseiros, no valor que pode chegar a R$1 bilhão, dinheiro do PAC. Desses 36 blindados, houve uma pressão muito grande contra isso, e em 9 de maio esse contrato foi suspenso por 60 dias. Esse contrato, até onde nós sabemos, ele está suspenso, mas o prazo se expirou agora, então há uma pressão muito grande, uma mobilização muito grande, né, dos movimentos, de todos os movimentos que estão na campanha de boicote, para que esse contrato seja definitivamente cancelado, e por embargo militar, como um primeiro passo rumo à ruptura de relações econômicas, militares e diplomáticas com o Estado genocida de Israel, que é o nosso objetivo fim. A gente tem... o Brasil retirou o seu embaixador em Tel Aviv, logo depois de ser humilhado, inclusive Lula ser dito que era persona não grata em Israel, retira o seu embaixador, o embaixador não volta, e hoje a embaixada brasileira lá em Tel Aviv está agora o que está assumindo é um segundo, então há um rebaixamento diplomático, né? Nós queremos uma ruptura diplomática, então que avance nisso. Nós entendemos que com genocídio não pode haver meias palavras, também não pode haver meias ações. E o que nós estamos dizendo é que nós precisamos transformar palavras em ações concretas e efetivas. Então, embargo militar, uma ruptura de relações totais com Israel. É isso.
Aliás, o Lula repetiu que era agora a denúncia dizendo que era inadmissível o que aconteceu, os massacres que continuam a acontecer. Então, se é inadmissível, você tem que dar o passo além nessa questão, inclusive porque o Brasil é signatário de convenções, tratados que deveriam ser determinantes para isso, né? Contra o genocídio, inclusive. Que os Estados partes têm que fazer de tudo para combater o genocídio. E o Brasil é signatário dessa convenção. Então, o Brasil tem que fazer isso. Certo. Soraya, né, do que você pesquisou, mas também aí do que você conversou, né, do que você escutou também, acho que da sua família, que é da Palestina, né, como que era a relação, né, dos árabes e judeus antes do Estado de Israel? Essa pergunta é muito importante, porque desmonta um monte de representações e mitos que Israel utiliza-se dessa propaganda, e não é de hoje, né, para consolidar o seu projeto colonial. Então, primeiro dizia lá atrás que era uma terra sem povo para um povo sem terra. Isso é mentira. No final do século XIX, quando surge o sionismo político moderno, havia 6% de judeus na Palestina, judeus palestinos, a maioria eram muçulmanos, havia cristãos também, e provavelmente havia pessoas que não eram religiosas, como em qualquer lugar. E nunca houve problemas com os judeus na Palestina. O meu pai nasceu em 1935, na Palestina, numa aldeia rural, em que eles viviam de agricultura de subsistência, o que eles precisavam, a terra provia, e ele sempre disse o seguinte, que quando ele era criança, nunca uma criança perguntou para outra, você é judeu, você é muçulmano ou você é cristão, então com você eu não brinco. Isso não existia. E ele sempre disse, o problema foi o sionismo, e o problema é o sionismo. Então, Israel coloca um sinal de igual entre judaísmo e sionismo, justamente para sua propaganda, mas isto não é verdade. Inclusive, estão aí os judeus antisionistas dizendo não em nosso nome, nunca mais é nunca mais para todo mundo. E a Palestina histórica era dessa forma que eu estou te relatando. As pessoas viviam, conviviam sem nenhum problema, né? Como palestinos que eram, todos eram palestinos. Meu pai dizia sempre, não tinha tranca nas portas, não tinha convite para casamento, era uma vida simples, mas feliz, uma vida muito comunitária. E, infelizmente, nos anos 40, quando são traçados os planos de limpeza étnica, Israel se aproveita dessa situação, inclusive para mapear as aldeias, dessa hospitalidade, dessa generosidade, desse fato de não haver trancas de uma vida comunitária, para mapear as aldeias. Isso historiadores documentam e mostram, né? O sionismo se aproveita disso. O sionismo, então, é um projeto contra-revolucionário, reacionário, né, desde a sua essência, e que vai usar como propaganda essa questão, né, de se afirmar, colocar um sinal de igual entre o judaísmo e o sionismo, e nós estamos dizendo que não é a mesma coisa. O sionismo é um projeto político colonial, né? E os palestinos, na Palestina histórica, nunca tiveram problemas com os judeus. E continuam a não ter problema com os judeus, ter problema com o sionismo. Certo. E, Soraya, falar um pouco aí do 7 de outubro, né? É, é, né, você falou aí do 7 de outubro. Queria que você falasse um pouco, né? Porque, né, parece que todo aquele poderio militar, falando do ponto de vista militar mesmo, de Israel foi questionado, né? Como que você vê isso? Sim, o mito a ideia de invencibilidade daquela que é a quarta potência bélica do mundo, graças aos bilhões de dólares que recebe dos Estados Unidos, está questionado. Isso é fato. Foi questionado e está questionado.
a ação coordenada da resistência, ela visava estações militares e ela atingiu o sistema de vigilância por parte de Israel. Então, se você pensar na resistência palestina, ela não tem nem de perto o mesmo poderio bélico. Então, isso foi questionado, está questionado. Há algumas hipóteses de que Israel teria perder e evidências de que Israel teria a informação que aconteceria uma ação coordenada da resistência e deixou acontecer, justamente para aplicar suas doutrinas, a doutrina Hannibal, e justificar o genocídio. Há uma teoria, uma hipótese, mas o fato é que a sua ideia de invencibilidade desse Estado está questionada. Aliás, todo o Estado de Israel está questionado. O Estado de Israel expôs a cara horrenda do sionismo para o mundo. E se até então mantinha uma certa aura de um Estado como qualquer outro, democrático, burguês, não sei o que, isso está questionado. E a tendência é que Israel caminhe para o Estado pária que merece. Essa é a nossa busca, né? E é nessa busca que nós estamos caminhando. Então, nós temos alguma coisa como uma dezena de países, um pouquinho mais, que, de alguma forma ou de outra, romperam total ou parcialmente as relações, um pouco mais, e com Israel, e nós queremos que o caminho seja o caminho do apartheid na África do Sul nos anos 90, de um isolamento internacional, que a solidariedade internacional consiga impor e pressionar por um isolamento internacional em toda a parte do mundo, boicote acadêmico, boicote esportivo. Há uma campanha grande agora para que Israel não vá às Olimpíadas, né, para empurrar Israel para um lugar de Estado pária que ele merece. Isso é algo que pode ajudar a resistência e ajudar o povo palestino lá dentro. Então, esse mito da invencibilidade, de fato, foi questionado por 7 de outubro. Ô, Soraya, eu queria te fazer uma pergunta mais retórica agora, né? Toda a grande imprensa, todo mundo ficou, né, entre aspas, chocado com o 7 de outubro, né? Mas, por exemplo, né, uma coisa que eu achei, né, bizarra por parte de Israel, né, é aquela rave, né, que estava aí a 300 metros de distância aí na fronteira, né, de Gaza, né, que virou uma prisão a céu aberto, né? Tipo, aqui é um negócio muito bizarro, né? Ter um lugar de festa, né, na fronteira, né, de Gaza, né? É verdade, é chocante. É chocante. É como se tivesse uma rave próximo ao gueto de Varsóvia, porque Gaza é um gueto, né? Então é chocante isso. A naturalização, né, do apartheid, ter um gueto ali ao lado o fato de ignorar até mesmo a existência, né, daquelas pessoas que já viviam uma crise humanitária dramática é algo chocante. Algo importante para dizer que o Hamas não sabia que tinha uma rave ali, naquele dia. Isso também o Haaretz, esse jornal de centro liberal, de centro sionista, afirma, não sabia. E que helicópteros Apaches israelenses dispararam indiscriminadamente em meio àquele pessoal que estava da rede ali. Mas isso você tem razão, é chocante. Isso é parte dessa desumanização, né, do povo palestino, de considerar um não povo, né, de considerar nada, alguém que não importa. Então, não importa que tem um gueto ali ao lado. É muito a construção dessa rede, além de uma alienação brutal de vir gente de fora, tem esse aspecto, né, de invisibilização daqueles lá que estão sofrendo uma crise humanitária dramática dentro de um gueto. Certo. E Soraya,
Indo para a parte final daqui da nossa entrevista, né? A grande pergunta que acho que todo mundo tem que fazer, né? O que que a gente pode, né, fazer, né, pela Palestina? Ecoar as vozes palestinas, não parar mais de falar sobre Palestina e palestinos, não parar mais de buscar informações, conversar com a gente, ir a debates, participar de palestras, buscar informações, assistir essa live, fazer mais lives, continuar a entrevistar palestinos, o povo palestino, dar voz para o povo palestino, que historicamente não teve voz, buscar conhecimento, buscar saber a história e contar a história e desconstruir essas narrativas mentirosas de que se trata de uma guerra pontual Hamas-Israel e não de uma Nakba contínua, a catástrofe palestina, de uma colonização que já dura mais de 76 anos. E, além disso, as ações práticas. Então, ir às manifestações, ir aos atos em todos os lugares, exigir, se engajar na campanha de BDS, boicote, desinvestimento e sanções a Israel, exigir dos governos a ruptura de relações, embargo militar, boicote acadêmico nas universidades, como na USP e em outras universidades. A USP ainda tem algo como 7 convênios com universidades israelenses, todos cúmplices do genocídio na pesquisa e desenvolvimento das tecnologias que estão matando os palestinos todos os dias, e também na construção dessas narrativas, dessa construção ideológica para o genocídio, para a limpeza étnica. Então, nós temos que seguir em luta. A gente agora, amanhã, aqui em São Paulo, dia 16, às 5 horas da tarde, nós vamos mais uma vez na frente do 2º Exército, da sede do 2º Exército, do comando do 2º Exército, às 5 horas da tarde, fazer um protesto para pressionar que esse contrato com o Exército, que eu comentei, não retorne. Nós convidamos todo mundo para ir. E dia 28, nós estamos construindo um grande ato unificado aqui em São Paulo, às 11 horas, com concentração na Praça Oswaldo Cruz. Então, ir a esses atos e se solidarizar é muito importante. Outra questão que eu queria colocar é que o principal item de exportação do Brasil, da pauta de exportação do Brasil para Israel, é petróleo. E é o petróleo que abastece os tanques e os drones. Então, também estamos nessa campanha. Chamamos todo mundo a nos seguir nas redes sociais, a compartilhar as nossas campanhas, os nossos atos, e a não parar mais de falar sobre Palestina e palestinos. Se você me permite, o Instagram da frente é Frente Palestina São Paulo, sem o tio. Tem o Instagram BDS Brasil. Nos sigam nas redes, acompanhem as nossas campanhas e venham se somar a uma solidariedade internacional ativa e efetiva, rumo a uma Palestina livre do rio ao mar, com o retorno dos milhões de refugiados às suas terras. Para a gente finalizar aqui, Soraya, né? Uma coisa que eu, né, tive pensando sobre esse tema, né? Você falou aí do isolamento internacional, né, de Israel, né? E uma coisa que eu penso é o seguinte: não caberia aí, pode ser meio lunático da minha parte, né, ou não, né, uma greve geral internacional impulsionada pelos sindicatos em defesa da Palestina, porque eu acho que isso, né, a ação de solidariedade dos trabalhadores internacional seria a chave para poder, né, dar uma resposta a esse massacre. Você tem toda a razão. Acho que é preciso mover mais a classe trabalhadora, os sindicatos. Agora, isso é algo que tem que ser construído. Infelizmente, diante das ideologias do oligopólio midiático nas mãos dos grandes capitalistas, que confundem as pessoas, nós ainda estamos muito longe de conseguir, por exemplo, aqui no Brasil, tirar uma greve geral em solidariedade ao povo palestino, né? Fora a situação dramática de ameaça de desemprego e tal, as pessoas têm medo de ser demitidas, é algo muito complicado. Então, mas eu acho que os sindicatos têm que trabalhar isso em cada assembleia sua, né?
junto às suas categorias, para levar consciência e convencimento. Isso eu concordo com você. O mundo ideal seria isso. A gente conseguiu uma greve geral internacional. Já foi feito chamados, inclusive, por parte de palestinos, por uma greve geral internacional. Mas eu, nesse nono mês aí, nesses 9 meses, eu não vi esse movimento ganhar força, não só no Brasil, como em outros lugares. Mas eu acho que a classe trabalhadora precisa se mover para isso. As centrais sindicais, os sindicatos, têm que garantir isso. Nós estamos pedindo há algum tempo, e todas as centrais sindicais estão nas campanhas, mas não, às vezes não com a força que a gente gostaria, né? E precisam garantir o convencimento e a consciência e pautar a questão palestina em todas as suas assembleias. Sabe por quê? Porque uma vitória na Palestina hoje é uma vitória da classe trabalhadora mundial. E uma derrota é uma derrota da classe trabalhadora mundial. A causa palestina, como dizia o revolucionário palestino marxista Ghassan Kanafani, não é apenas a causa dos palestinos, mas a causa dos revolucionários oprimidos e explorados na nossa era. A causa palestina é síntese das lutas dos oprimidos e explorados em todo o mundo. Então, para que todos e todas nós sejamos livres, é fundamental também que a classe trabalhadora seja convencida, haja uma consciência maior e se mova. E o mundo ideal seria essa greve geral internacional, você tem toda a razão. Certo. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação da Soraya, né? Dizer que a gente vai seguir, né, acompanhando a questão da Palestina e mais, vamos seguir aí dando voz, né, para a Palestina aqui no Mesa de Debates, né? E passo a palavra para a Soraya fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer muito o convite, agradecer o Guilherme, o pessoal do Mesa de Debates, que está sempre, inclusive, nos nossos atos, sempre cobrindo todas as atividades e fazendo a diferença, né? E acho que esse é o papel dessa mídia independente que o Mesa de Debates cumpre tão bem. Então, muito obrigada cada uma que está nos ouvindo, e um chamado à solidariedade. Esse é o chamado, o apelo que eu faço. Quem está nos ouvindo aqui, que venha se somar a essa solidariedade. Muito obrigada. Maravilha, então. Então, mais uma vez aqui agradecendo a Soraya, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aqui, né, que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias, programas e siga a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai, sobre o YouTube, né? Nós estamos aí quase alcançando a marca de 10 mil inscritos, né? Então, aí que se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? Se você é inscrito, indique o canal aí para uma pessoa próxima para a gente conseguir alcançar essa média e conseguir pouco a pouco furar, né, a bolha das redes sociais. E quem puder contribua aqui com o nosso Pix 385-007-02800 CPF. O Mesa de Debates é uma mídia independente, não recebemos e nem queremos receber, né, dinheiro, seja, né, dos governos, né, independente qual seja, e também, né, do capital privado. Então, por isso que a gente consegue aí trazer a Soraya e outras pessoas para falar do tema da Palestina e outros temas a mais. Então, quem puder contribuir, contribua. É isso aí. Então, a programação continua, tem bastante coisa no dia de hoje. Forte abraço e fui.